Você que me acompanha aqui no canal já sabe do desafio que eu propus no início do ano para juntarmos dinheiro durante 12 meses. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Eliana Gomes. Nós estamos aqui num propósito e eu quero te convidar a fazer parte desse propósito, dessa equipe que está sonhando e projetando para realizar esse sonho durante 12 meses nos desafios que nós propomos aqui no canal. Inclusive, depois eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para você que ainda não assistiu esse vídeo, assistir e entrar para essa equipe, a fazer parte dessa jornada de juntar dinheiro durante 12 meses. E para você que já está fazendo parte desse desafio, que está aí no 4º mês, como eu e os demais que estão junto comigo nesse desafio, você já se perguntou onde colocar esse dinheiro? Debaixo do colchão? Na conta poupança? Não. Nós precisamos de investir esse dinheiro, de colocar ele em um investimento, em algo que vai nos trazer um retorno. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre CDB. É o melhor investimento de renda fixa, o que rende mais dinheiro e, para melhorar, ele é a melhor opção para quem quer investir sem correr risco nenhum. Esse assunto é muito importante e interessantíssimo para quem está participando dos desafios de juntar dinheiro durante o ano de 2024. Mas antes de falar sobre o CDB, é necessário a gente saber qual que é a diferença de renda fixa e renda variável. Na renda fixa, o investidor tem a previsibilidade maior sobre o retorno do investimento, pois as condições de remuneração são conhecidas na hora da aplicação. Geralmente, os investimentos de renda fixa são considerados mais seguros em relação aos de renda variável, embora são investimentos de menor retorno. Resumindo, é um tipo de investimento que você nunca perde retorno. Dentro dos investimentos de renda fixa, a gente tem Tesouro Direto. Trata-se de um programa de Tesouro Nacional que permite a compra de títulos públicos federais pela internet, oferecendo diversas opções de títulos, com diferentes prazos e formas de remuneração. Temos o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Ele é um título emitido pelos bancos para captar recursos junto a investidores. O investidor empresta o dinheiro para o banco por um determinado prazo. Depois, o banco devolve ao investidor com juros um pouco a mais do que o valor que o investidor emprestou. Temos também o LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário. É um investimento de renda fixa emitido por instituições financeiras para captar recursos destinados ao financiamento do setor imobiliário. Os recursos captados são direcionados para o financiamento de empreendimentos imobiliários. Oferece uma remuneração ao investidor que pode ser pré ou pós-fixada e é isenta de imposto de renda para pessoas físicas. Temos também na renda fixa o LCA, que é Letra de Crédito do Agronegócio, emitido por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para financiar atividades relacionadas ao setor agrícola. É similar ao LCI, porém, os recursos captados são destinados ao agronegócio. Também oferece uma remuneração ao investidor com isenção de taxas de imposto de renda para pessoas físicas. E temos também as contas digitais. São contas bancárias que operam principalmente online, sem a necessidade de agências físicas. Permitem que os clientes realizem transações bancárias como transferência, pagamentos, consulta de saldos através de aplicativos ou de plataformas online. Geralmente, oferecem serviços gratuitos ou com custos reduzidos em comparação às contas bancárias tradicionais, além de proporcionar maior praticidade e conveniência aos usuários. Então, todos os itens anteriores do qual eu citei estão relacionados à renda fixa. Agora vamos falar um pouquinho de renda variável. Na renda variável, o retorno do investimento não é previsível, além de estar sujeito a oscilações do mercado. O investimento de renda variável tem potencial de retorno mais elevado, mas também o risco é maior. Resumindo, é um tipo de investimento que pode te trazer prejuízo porque ele oscila o tempo todo. E aqui eu vou deixar 3 exemplos de investimento de renda variável. O primeiro, ações.
Investir em ações significa comprar uma parte da propriedade de uma empresa. O investidor se torna um acionista e participa dos lucros, dividendos e prejuízos da empresa. O preço das ações podem variar de acordo com diversos fatores, como o desempenho da empresa, situações econômicas e políticas. O segundo exemplo de renda variável, fundo de investimentos e ações. São fundos que investem principalmente em ações negociadas em bolsa de valores. A rentabilidade desses fundos depende do desempenho das ações que compõem sua carteira. E os investidores são remunerados de acordo com a valorização das cotas e dos dividendos distribuídos pelas empresas. E o terceiro exemplo de renda variável são as criptomoedas. Criptomoedas são formas de moedas digitais que utilizam criptografias para garantir transações seguras e para controlar a criação de novas unidades. Elas operam de forma descentralizada, ou seja, isso quer dizer que elas não são controladas por nenhum governo ou instituição financeira centralizada. O investimento em criptomoedas consiste em adquirir essas moedas digitais como ativos financeiros com a expectativa de que o seu valor aumente ao longo do tempo. As criptomoedas são negociadas em diversas plataformas de câmbio e o preço pode variar significativamente de acordo com a oferta e demanda, assim como outros fatores, como a adoção de mercado, regulamentação, desenvolvimento tecnológico, entre outros. O Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida e a primeira a ser criada em 2009. Porém, existem várias outras criptomoedas, como Ethereum, Ripple e a Litecoin, entre outras, cada uma com suas características específicas. E é importante destacar que o investimento em criptomoedas é considerado de alto risco devido à sua volatilidade. Volatilidade é a forma de medir a variação do ativo. Isso quer dizer que quanto maior for a variação de preço de uma ação, maior é o risco de se ganhar ou perder dinheiro em transações. Portanto, é recomendável que os investidores compreendam os riscos envolvidos nesse tipo de transação e façam uma análise cuidadosa antes de investir nesse tipo de mercado. Então, depois de falar sobre renda fixa, sobre renda variável, quais são os prós, os contras, eu quero falar um pouquinho a mais sobre as vantagens que tem o CDB, principalmente para quem está fazendo uma reserva de emergência, para quem está juntando dinheiro e não quer correr nenhum risco de perder, pelo contrário, quer aumentar, a sua renda, o seu capital. Então é importante conhecer um pouquinho a mais das vantagens do CDB. Primeira vantagem, você é quem empresta. Por que é vantajoso isso? Porque antes nós éramos quem tomava emprestado. E com o CDB você é a pessoa que empresta para o banco empresta para uma pessoa que está precisando de dinheiro e depois o banco te devolve esse valor que você emprestou com um pouco mais de juros. Então veja se não é uma mudança radical e um benefício, onde você, ao invés de tomar emprestado, passa a emprestar. A segunda vantagem é que o CDB é um investimento mais seguro, fica sempre positivo e tem cobertura do FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Ele funciona como um seguro. Por exemplo, quando você compra um carro e paga o seguro, se você tem o seu carro roubado, o seguro vai te devolver o valor que você perdeu ali. O FGC ele funciona da mesma forma. Ele é um fundo garantidor de crédito que cobre até 250 mil por instituição bancária. Então você empresta seu dinheiro ao banco, de repente aquele banco fale. Então o FGC ele vai te devolver o dinheiro que você emprestou ao banco. A terceira vantagem, cada CDB tem uma rentabilidade diferente. No CDB pré-fixado, a taxa de retorno é determinada no momento da aplicação e ela permanece fixa ao longo de todo o período do investimento. Ou seja, ele já fala quanto será a sua rentabilidade, quanto você vai ter de lucro antes de você fazer a aplicação. Isso significa que o investidor já sabe exatamente o quanto que ele vai receber no vencimento daquele título, independente da variação de taxas e juros do mercado. Temos o CDB pós-fixado. No CDB pós-fixado, a remuneração do investimento está atrelada a um indicador, geralmente algum índice de inflação,
como o IPCA. O IPCA é o Índice Oficial de Inflação do país, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ou a taxa básica de juros, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Ou ainda o CDI, que é o Certificado de Depósito de Intercâmbio. O CDI é uma taxa de juros que reflete as operações de empréstimo entre bancos. Então, funciona assim. Quanto mais essas taxas, Selic, IPCA, CDI, subir, mais vai render. E quanto menos ela subir, menos vai render. Lembrando que na renda fixa sempre vai render. A rentabilidade final do investimento será calculada com base na variação do indicador durante o período do investimento. E temos também o CDB híbrido, que combina características do pré-fixado e do pós-fixado. Geralmente, uma parte do investimento possui uma taxa de retorno pré-fixada, enquanto a outra parte está atrelada a algum índice de referência, como o IPCA ou Selic, ou seja, ele acompanha um índice mais uma taxa. Dessa forma, o investidor tem uma parte da sua remuneração garantida e a outra parte variável, dependendo do desempenho do indicador escolhido. A quarta vantagem, você não precisa de se preocupar com aquela burocracia de pagar imposto, gerar DARF, boleto, carnê. Por que não? Porque quando você investe em um CDB, quando você resgata ele, o imposto já vem descontado automaticamente. Então não tem aquela burocracia, aquela encheção de entrar em tal plataforma, gera DARF, gera carnê, gera boleto, nada disso. E a quinta e última vantagem, eu posso sacar meu dinheiro a hora que eu quiser? Depende do tipo de CDB que você investiu. Quando a gente fala de sacar dinheiro, nós estamos falando de liquidez, ou seja, do tempo em que você pode pegar o seu dinheiro. Então, quando você investe em CDB, você precisa de olhar o contrato, porque existem vários tipos de liquidez. Existe liquidez diária, onde você deposita e pode sacar quando quiser. Tem CDBs com período de 3 meses, de 6 meses e outros com prazos maiores. Então, é necessário que quando você vai investir no CDB, você olhe primeiro o contrato que você está fazendo, se é de liquidez diária ou se tem um período em que você vai investir para depois poder sacar o seu dinheiro. E a minha sugestão, então, é que você analise sua situação financeira antes de fazer o seu investimento, porque se de repente esse dinheiro que você vai investir, você vai precisar dele daqui a 3 meses, a minha sugestão é que você não invista. Por quê? Porque o ideal é você investir a longo prazo para você ter um retorno melhor. Se é um dinheiro que você vai precisar dele daqui a 3 meses, você pode ficar em dificuldade se você fizer um investimento que você não pode mexer nele daqui a 3 meses. Então, é importante a gente fazer essa análise, um diagnóstico da nossa situação financeira, saber se esse dinheiro que você está juntando, principalmente para você que está fazendo desafio e que quer ter um valor maior, um retorno maior, que é que aquele dinheiro que você está juntando para o desafio de 12 meses, aumente, você tem que fazer um investimento. Mas se é um dinheiro que você está fazendo para uma reserva e daqui a 3 meses você vai precisar, não invista, porque senão você vai entrar em dificuldade. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele ajude você a decidir a investir ou não o seu dinheiro, que ele venha esclarecer, tirar sua dúvida sobre renda fixa e sobre renda variável. E eu peço que você não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like aí você está me ajudando a divulgar o meu trabalho, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e divulga para mais pessoas. E não deixe de compartilhar com os amigos, com aquela pessoa que também está aí nessa jornada de juntar dinheiro durante o ano. Eu te aguardo no próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau e até lá.